Quero saudar os irmãos com a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, continuamos adorando ao nosso Deus, agora por meio de ouvir a sua palavra, o que Ele tem para nós nesta noite. Meus queridos, quem não se viu diante de questões difíceis da vida? Luto, enfermidade, seja a enfermidade em si, ou de alguma pessoa que lhe é querida, ou até mesmo o seu estado, se solteiro, se casado, se viúvo ou viúva, problemas no trabalho, às vezes problema na escola, problemas no casamento, dúvidas até mesmo quanto à fé, conflitos que por vezes são difíceis e às vezes também nos parece que são intermináveis ou até mesmo sem solução. Então, vem aí a necessidade do aconselhamento. Seja qual for a postura de ser aconselhado ou aconselhando, isso é bom. O ponto central é quem está te aconselhando. Exemplos de conselhos do mundo. Você é livre para viver. Isso significa que você pode escolher entre viver e morrer. Isso significa que você pode fazer opção por aborto. Isso significa que você também é livre quanto ao sexo. Que você é livre quanto à sua sexualidade. O casamento pode ser desfeito a qualquer tempo. Basta um não querer permanecer casado. As enfermidades da alma, muitas das vezes, elas são tratadas do ponto de vista da psiquiatria, da psicologia. E também a conduta moral. Pau que nasce torto, morre torto. Será que é assim mesmo? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou continuar assim? Meus amados, não é assim. A palavra de Deus tem uma resposta diferente a essa proposta que muitas das vezes o mundo nos apresenta. É preciso ver o que o Criador de todas as coisas diz como é. Deus é o nosso Criador. Ele conhece tudo de nós. Ele tem as respostas às questões difíceis da nossa vida. Os conflitos da vida, como tem sido estudado aqui na escola bíblica. E é pensando nisso que Deus tem uma instrução de aconselhamento ou de aconselharmos uns aos outros. Eu quero convidar você, nesse instante, a fechar os teus olhos, ore por você. Quanto a essas questões, como eu vou me encontrar diante do que está sendo aqui proposto, do texto bíblico que vai ser lido, como Deus vai trabalhar comigo, seja no aspecto de aconselhar ou de ser aconselhado. Amado Deus e Pai, nós glorificamos o Teu santo nome. Pai querido, que o Espírito Santo do Senhor fale por meu intermédio. E a cada um dos que aqui está, Pai, possa receber a porção dada pelo Senhor. Amado Deus, guarde de toda e qualquer distração e dê discernimento para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada uma das pessoas que aqui estão, Pai. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu queria abrir a sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 16. Nós vamos ler
apenas um versículo, mas eu vou pedir a você que deixe a sua Bíblia aberta na carta aos Colossenses, porque nós vamos passar em várias partes dela. Capítulo 3, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 16. Colossenses 3, verso 16. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que nós precisamos perceber que há uma instrução da palavra do Senhor, que há uma instrução aqui do apóstolo Paulo, à igreja, quanto o papel dela em aconselhar, em instruir. Mas antes disso, eu quero trazer, ainda que rapidamente, qual seria o conceito de aconselhamento bíblico? Ou aconselhamento noutético. A palavra é por causa da palavra do grego. Então, às vezes você pode encontrar a expressão aconselhamento bíblico ou aconselhamento noutético. Esse aconselhamento, ele seria então aquele aconselhamento que direciona, ensina, exorta e confronta o aconselhando com os princípios bíblicos. Buscar resposta em todas aquelas questões, como nós citamos no início, olhando os princípios bíblicos, visando não apenas a mudança comportamental, ele objetiva a inteira transformação da cosmovisão, oferecendo as lentes da Escritura ao aconselhando. Não se trata de mudança de comportamento tão somente, mas uma transformação da cosmovisão oferecida mediante o que a palavra do Senhor tem quanto determinada questão. Meus queridos irmãos, mas é importante a gente verificar em qual contexto Paulo escreve esta carta à igreja de Colossos. Quem é essa igreja? Será que era uma igreja que tinha muitos problemas? Não. A carta ela foi escrita em 61, 62. Paulo estava em prisão e ela, desde o início, ela enfatiza a superioridade e a suficiência de Cristo Jesus. Mediante todas e quaisquer circunstâncias, dificuldades que a vida possa nos oferecer, que possamos nos deparar com ela, a carta, ela aponta que a resposta está na superioridade, na suficiência de Cristo Jesus para o crente. E como uma carta de encorajamento aos cristãos em sofrimento, porque embora ali, como está lá no versículo 3, damos sempre graças, capítulo 1, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos de vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos. Veja bem que Paulo reconhece que é uma igreja que tem uma fé fortalecida, que os irmãos têm o amor um para com os outros, e é nesse cenário que ele está trazendo um assunto que é para que tratem ou pratiquem
instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Portanto, como igreja do Senhor Jesus, e reconhecendo essa superioridade e suficiência do Senhor Jesus, o texto ele se aplica a nós nos dias de hoje. Veja que, mesmo que Paulo tenha confiança que ele está falando, dirigindo a carta a uma igreja que é saudável, quanto à fé, quanto ao cuidado uns com os outros, ainda assim, ele se dirige desta maneira, colocando aqueles irmãos para tratar desse aspecto de instruir uns aos outros. O capítulo 2, verso 6, diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Nesse início do capítulo 1 e do capítulo 2, fica evidente que para praticar ou para viver essa instrução que Paulo vem trazer no capítulo 3, verso 16, do aconselhar uns aos outros, exige que a igreja, que cada crente, que cada irmão esteja com a fé fortalecida, que há um cuidado entre uns para com os outros. Então, esses seriam os requisitos, vamos dizer assim, iniciais para se praticar o aconselhamento chamado ou denominado aconselhamento bíblico. E quando nós olhamos aqui para esse versículo 16 do capítulo 3, eu posso resumi-lo como uma única proposição, que todo cristão deve exercer um ministério de aconselhar. Mas como todo cristão deve exercer o ministério de aconselhar? Ao examinarmos esse versículo, nós vemos aqui 3 instruções do modo que todo cristão deve cumprir e exercer esse ministério de aconselhar. Não é privilégio de alguns, porque a carta ela está dirigida à igreja. Ela está dirigida a todo aquele que já recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. E a primeira instrução está no primeiro verbo do versículo 16, habite. No grego, é noikel. E esse verbo ele está no imperativo. Ou seja, é uma ordem. Você não tem a opção de fazer ou não fazer. A obediência aqui, para cumprir, então, a palavra que Paulo está trazendo é habite. Mas qual o significado de habitar? Quer dizer, viver em. Quer dizer, se eu digo, eu estou passando férias em algum lugar, quer dizer, eu estou ali temporariamente. Mas se eu digo, eu resido em Catalão, quer dizer, é permanente, não há interrupções. Então, aqui a palavra que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, quer dizer, viver em Cristo, viver cheio da palavra de Cristo. Cristo vive em vocês e influencia vocês para o bem. É o que Paulo está dizendo aqui. Habite
De que maneira? Ricamente. O quê? Em vós, a palavra de Cristo. Habite a palavra de Cristo em vós. Isso significa que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E é interessante que eu poderia ter parado aqui, habite em vós a palavra de Cristo. Mas há uma qualificação aí de intensidade. É muito. É ter em abundância. É abundantemente. A palavra de Cristo, de fato, faça parte da sua vida. Por quê? Só é possível cumprir essa instrução para a prática de um aconselhamento saudável, havendo a palavra fazer parte da minha vida, da sua vida, e de forma intensa, de forma ininterrupta, com abundância. Esta é a primeira instrução, é que habite, que resida, que faz parte da sua vida, a palavra do Senhor Jesus. Ela precisa ser buscada na palavra, na oração. Mas na sequência, há uma segunda instrução para a prática do aconselhamento saudável, que é o segundo verbo. Instruí-vos. Instruí-vos, no grego, é didasco. O verbo aqui está no particípio e o significado é de ensinar, levar alguém a aprender ou a conhecer. É muito mais do que informação. É levar alguém a aprender, a viver de acordo com o que está sendo ensinado. Não mero conhecimento ou informação. Levar alguém a aprender ou a conhecer. Conversar com os outros a fim de instruí-los. O sentido da palavra aqui no original, no grego, didasco, tem essa capacidade de conversar com alguém sobre um determinado assunto, a fim de que ele tenha o domínio daquele assunto e que aquilo seja útil para ele. O termo aqui ele transmite a ideia de estender a mão repetidas vezes para aceitar algo. A palavra, portanto, sugere a ideia de fazer alguém aceitar alguma coisa. Então, se eu iniciar o versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo e instruí-vos. Ou seja, o ensinar, a instrução, o conversar sobre, traz a ideia de fazer alguém aceitar alguma coisa. Você vai parar só no momento que isso já tiver acontecido, que a instrução for completa, que houve realmente, que recebeu aquilo que está sendo ensinado. Volte aí no capítulo 1, verso 28. Finalzinho do 27. Cristo em vós, a esperança da glória. O 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, instruí-vos para que esse propósito
propósito seja alcançado, proclamando a Cristo, ensinando a cada um a verdade das boas novas para apresentá-lo maduro em Cristo. A referência aqui, no verso 16, porém, é provavelmente a exortação prática requerida de todos os membros da igreja. A frase em toda a sabedoria, que qualifica didasco ou instruí-vos, em ambas as passagens, provavelmente diz respeito à maneira mais do que ao conteúdo. Instruir, uma vez que você está cheio da palavra de Cristo. E qual o propósito? A fim de que seja apresentado todo homem perfeito em Cristo. Instruí-vos. Como? Mutuamente. No que? Em toda sabedoria. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Instruí-vos mutuamente em toda sabedoria. Ainda hoje de manhã foi falado sobre a sabedoria, o temor do Senhor. Por isso, o versículo inicia: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A instrução se refere à palavra de Cristo que habita em quem está instruindo. Se não habita, ou se há pouco, vai ficar incompleto. Instruí-os mutuamente a palavra de Cristo que habita em vós, a fim de que seja apresentado diante de Cristo maduro. Mas há ainda uma terceira instrução, ou um terceiro verbo aqui nesse versículo. O primeiro, habite. O segundo, instruí-vos. E o terceiro, que contém a terceira instrução, que é aconselhai-vos. Habite, instrua, aconselhai-vos mutuamente. O verbo aqui, aconselhai-vos, no grego é noutetel, que significa aconselhar. Aconselhar alguém quanto às perigosas consequências de alguma ação ou acontecimento. Admoestar, instruir, advertir, exortar. Mas num sentido muito mais completo do que simplesmente apontar um erro. Mas no sentido de levar alguém a se dar conta de uma situação perigosa e as consequências de sua ação ou acontecimento. Aconselhai-vos mutuamente. Este versículo, meus irmãos, parcialmente, ele deve ser ligado com regozijai-vos sempre. Onde que está esse versículo, regozijai-vos sempre? Vamos lá em Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, diz assim: regozijai-vos sempre. Ou seja, alegrai-vos sempre.
E aqui está se referindo à alegria da salvação em Cristo Jesus. Regozijai-vos sempre em Cristo. Primeiro Tessalonicenses 5,16, como um chamado de louvor em forma de hino. Mas a sequência, o verso 17, diz que ele traz outra admoestação, ou outra instrução, que é orai sem cessar. Aí o verso 18, dai graças. O verso 19, não apagueis o Espírito. O 20, não desprezeis as profecias, ou seja, a palavra do Senhor. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom e abstendo-se de toda forma de mal. Aconselhai-vos mutuamente. A ênfase cai mais, obviamente, na instrução dada pela palavra de Cristo. No capítulo 1 de Colossenses, verso 5, os irmãos vão lá conferir comigo. Por causa da esperança que está em vós, preservada nos céus. Ora, o verso 4 diz que Paulo está dizendo que ele ouviu da fé da igreja em Cristo e também do cuidado que os irmãos têm para com uns aos outros, ou do amor que tendes para com todos os santos, ou seja, os salvos, os separados. Por que motivo? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Os crentes são encorajados a ensinar, a admoestar uns aos outros, pelo uso do dom da sabedoria. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, trata dos dons. O encorajamento aqui da palavra de Paulo, a palavra do Senhor à igreja, é para que a igreja se sinta, se veja e cumpra de forma corajosa, ensine, admoeste uns aos outros pelo uso dos dons a qual recebeu. O aconselhamento ele é visto nas Escrituras como uma prática de grande relevância. Não é algo que foi apresentado tão somente no Novo Testamento. Quero chamar os irmãos lá para Provérbios, capítulo 11. Livro de Provérbios, capítulo 11, verso 4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Capítulo 12, verso 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso engano. Capítulo 15, verso 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Capítulo 20, verso 18. Os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Faz a guerra com prudência. Capítulo 24, verso 6. Com medida de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Meus queridos irmãos, a Bíblia nos ensina que
todo cristão deve exercer o ministério de aconselhar uns aos outros. É o que está aqui nesse verso de Colossenses capítulo 3. Aconselhai-vos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Portanto, pode-se afirmar por meio da palavra de Deus que todos foram chamados a este importante ofício. Não é um privilégio de alguns, não é um privilégio do pastor, do presbítero, não é um privilégio do professor, da professora. Naturalmente, como aqui nós vimos, que há requisito. E qual é o principal deles? Que está logo no início do versículo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Esse é o requisito. Não é a função ou o dom que Deus lhe deu. Portanto, uma vez recebido o Senhor Jesus na sua vida, cumpre a você, cumpre a mim, aconselhar ou exercer esta prática, ou esse ministério de aconselhar uns aos outros. Quando nós olhamos ao nosso redor, na palavra de Deus, nós vemos que há somente dois conselhos neste mundo: o divino e o maligno. Na queda do homem, Gênesis 3, houve o conselho da serpente e a instrução de Deus. Não há um meio caminho, não há uma terceira opção. Daí a visão bíblica é de que todo conselho não extraído da revelação bíblica, que não seja fundamentado na revelação de Deus, ele é mau, ele é satânico. No Pentateuco, encontra-se ainda um forte embasamento para o ministério de aconselhamento na igreja, de acordo com as palavras do próprio Deus. Deuteronômio 32, 28 diz assim: porque o meu povo é gente falta de conselho, e nele não há entendimento. O Messias, lá em Isaías capítulo 9, verso 6, é chamado de maravilhoso conselheiro. O próprio Moisés precisou de ser aconselhado, lá em Êxodo 18, 17, pelo seu sogro Jetro. No Novo Testamento, a ênfase no aconselhamento continua sendo um imperativo para o povo de Deus. O Evangelho, em Lucas 9, 35, diz assim: este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Por isso, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Também é destacado no Evangelho de João o papel do Espírito Santo enviado por Cristo, a fim de continuar sua boa ou sua obra, sendo o outro Consolador. João 14, 6. A palavra Consolador pode ser traduzida como por conselheiro. De acordo com o Novo Testamento, o aconselhamento ele envolve confronto, encorajamento, consolação, advertência, admoestação, conforto, exortação e fortalecimento. É por isso que o conselheiro deve ter maturidade e preparo para ter o discernimento sobre como agir em cada situação. Todos os homens e mulheres devem promover o aconselhamento no meio da igreja. Naturalmente,
de tudo que nós já vimos aqui, que é necessário que a palavra do Senhor seja o fundamento. É a palavra do Senhor o fundamento. É a palavra do Senhor Jesus o fundamento. Porque senão passa a ser algo pessoal, passa a ser algo particular de quem está falando. E aí, pode ser até um bom conselho, dependendo da circunstância, mas não pode ser classificado como um aconselhamento bíblico. Para ser o aconselhamento bíblico, ele tem que estar recheado ou tem que obedecer aos princípios da palavra do Senhor. A resposta tem que vir do Criador. O aconselhamento envolve tanto o discipulado como o desenvolvimento do crente rumo à maturidade em Cristo Jesus. Lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 11, traz que a verdade ela precisa ser dita em amor. Admoestar precisa ser dita em amor. Instruir precisa ser dito em amor. E para concluir, o Novo Testamento nos ensina a praticarmos o aconselhamento mútuo, para que nenhuma pessoa seja endurecida pelo engano do pecado. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, verso 13. Hebreus 3, verso 13. Aliás, vou fazer a leitura a partir do 12. Tente cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. É a mesma palavra, lá que está no verso 16 de Colossenses. Exortai-vos mutuamente cada dia. É o sentido habite, não tem interrupção. Precisa fazer parte como estilo de vida do crente. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aconselhar mutuamente, visando ainda converter o vosso irmão do seu caminho mau, livrando a sua alma da morte e cobrindo uma multidão de pecados, como está lá em Tiago 5,19. Com isso em mente, pode-se afirmar que o aconselhamento é uma prática que possui respaldo em toda a Escritura e deve ser incentivado e praticado em toda a igreja. O pastor Frank, que é professor no seminário, creio que boa parte da igreja o conhece, ele traz essa conclusão no seu trabalho de dissertação do mestrado, fazendo essa afirmativa. Pode-se afirmar que o aconselhamento é uma prática que possui respaldo em toda a Escritura e deve ser incentivado e praticado em nossas igrejas. Todo cristão deve exercer o ministério de aconselhar mutuamente. O cristão deve buscar conselho de pessoa que teme a Deus, de pessoa que a palavra de Cristo habita nela. Mas isso me leva a outra percepção, que eu também preciso buscar incessantemente que a palavra de Cristo habite em mim
para cumprir para o outro esse requisito, para cumprir essa instrução da palavra aqui pelo apóstolo Paulo. O modo de fazer, veja o verso 17 de Colossenses, capítulo 3. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 14, nós vamos encontrar também lá o notetel. Romanos, capítulo 15, verso 14, diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheio de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. É aconselhar. A tradução aqui no versículo traz admoestardes, mas é a mesma palavra lá de Colossenses. Aconselhai. Aconselhar alguém quanto a perigosas consequências de alguma ação ou acontecimento. Admoestar, instruir, advertir, mas com amor. No início, eu apresentei aos irmãos algumas questões difíceis da vida. E todas estas, e muitas outras, você pode encontrar, ou você vai encontrar, respostas que seja suficiente na palavra do Senhor. Com isso, eu não estou negando a graça comum. Eu não estou negando que há bons conselhos fora da palavra de Deus. Mas também eu estou dizendo que aqueles que são, eles não são contra a palavra de Deus. A palavra desta noite, meus irmãos, ou esse versículo, ou a carta toda em Colossenses, ela é uma palavra de encorajamento para que cada um tenha uma percepção que aconselhar, instruir, ensinar é papel de todo crente. Mas não se coloque, porque o texto não dá espaço para isso, não se coloque como eu sou conselheiro. Não, a palavra, o versículo 16, ele está dizendo que é mutuamente, é uns aos outros. Ora eu estou aconselhando, ora eu estou sendo aconselhado. Porque é a palavra de Cristo Jesus que habita na sua vida, na minha vida ou na vida do outro, que está sendo trazida para resolver questões que naquele momento se coloca como desafio à nossa vida. Quando nós fomos despertados para iniciar ou trouxemos para a igreja uma proposta de um ministério de aconselhamento bíblico, é pensando nesse fundamento, que a palavra do Senhor habite no crente, e isso possa nos levar a instruir, a aconselhar uns aos outros. Mas essa tarefa, como está bem clara aqui na carta, não é só para mim, não é só para Márcia, não é só para o pastor Kilde, o pastor Lene, os irmãos do conselho, é para toda a
a igreja, é para todo crente. E o desafio, a palavra que eu trago para os irmãos, é que você possa orar sobre isso, que você possa procurar a mim, a Márcia, porque nós estamos numa jornada de início, para que a igreja seja plenamente edificada, quanto cumprir esta instrução aqui da palavra do Senhor, de aconselhar uns aos outros, pela palavra de Cristo que habita em nós. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós te rendemos graças pela vida em Cristo Jesus. Pai querido, o Senhor tem a porção para cada um dos que aqui estão, ó Pai. Quanto instruir, quanto a ensinar, quanto cumprir esta prática, ó Pai, tão saudável na Tua igreja. E por isso, o que eu já pedi ao Senhor, e faço também neste momento, é que o Senhor possa despertar a cada um, ó Pai, para buscar viver esta instrução no Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua igreja seja edificada, para que pessoas possam ser alcançadas, porque aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus, nós não aconselhamos, mas nós evangelizamos. Essa é a instrução. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem dado à Tua igreja, a compreender e se entregar à Tua vontade. E nos ajude a vivê-la plenamente. Em nome de Jesus. Amém.